Olá, meus lindos, meus queridos e minhas queridas. Aqui, missionário Zezinho Palmeira, e hoje eu quero trazer uma mensagem que o Senhor me deu. Quero que você abra sua Bíblia. Onde você estiver, tiver a Bíblia, vocês podem abrir para acompanhar. Está no livro de Lucas, capítulo 7, verso 11 adiante. No livro do apóstolo Lucas, capítulo 7, do verso 11 adiante. Quem não tiver a Bíblia nesse momento, que estiver vendo essa mensagem, escute bem, preste atenção nessa mensagem. E aconteceu, pouco depois, ia ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão na cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Lê, não chores. Eu quero ler só até aqui, amados, meus lindos, minhas lindas, meus queridos. Hoje eu quero trazer uma mensagem que o Senhor me deu quando eu estava orando, eu estava pedindo a mensagem. Que Deus me usasse nessa mensagem, não pelo que eu sou, e sim pela misericórdia dele. E comecei a procurar uma mensagem. E o Senhor, graças a Deus, me deu essa mensagem para eu trazer para cada um de vocês. Eu não sou um pregador, eu sou simplesmente um contador de história. Eu quero relatar a história dessa viúva de Naim, que aqui não está referindo o nome dela, que fala que ela estava indo ao enterro do seu filho. É uma história muito triste, porque ela está indo ao enterro do seu filho. E a história nos conta que ela era uma viúva. Meus lindos, começa a pensar, vamos viajar um pouco na história para a gente poder compreender e entender melhor. Essa história aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Aleluia. Amado, meus queridos, não era fácil para uma mulher naquele tempo, quando perdia o seu esposo, se tornar em frente do negócio, se tornar em frente da família. Mas ela tinha uma esperança, que era o teu filho, dele crescer e poder ajudar ela, dele crescer e passar a fazer o dever que um homem deve fazer numa casa. Eu sei que não foi fácil para aquela mulher perder o seu esposo. Foi muito triste para ela, porque a situação dela se tornou mais difícil. E ela tinha um filho para sustentar. E veio uma coisa mais triste ainda. Ela perdeu o teu filho. Olha a situação que essa mulher está chegando. Ela perdeu o esposo. Com o tempo passa, ela perde o teu filho. E a Bíblia nos revela que ela estava indo ao cemitério sepultar o teu filho. E com ela uma grande multidão seguia. Aquela multidão que o seguia estava triste, lamentava pela história, pelo fato que estava acontecendo. Aquela multidão estava comovida de compaixão pelaquela mulher, pela tristeza da vida dela,
que já tinham sepultado seu esposo. E naquele dia, naquela hora, ela estava indo sepultar o teu filho. Aleluia. Mas a Bíblia não revela que vem outra multidão. Essa outra multidão, começa a imaginar a história. Você tem que entrar na história para você entender e compreender melhor. Lá vem outra multidão com Jesus. A Bíblia nos revela que os seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Só que essa outra multidão que seguia Jesus vinha com um astral diferente. Aleluia. Vinha com um astral de alegria, de felicidade. Porque onde Jesus passava, o problema era resolvido. Aonde Jesus passava, a situação era resolvida. Não tinha problema, aleluia. Porque aonde Jesus passava, o coxo era curado, aleluia. Aonde Jesus passava, as enfermidades fugiam, os enfermos eram curados. Aonde Jesus passava, acontecia o milagre. Aquela multidão que seguia Jesus, muitos estavam ali porque já tinham recebido o milagre. Muitos estavam ali porque se alegravam e apreciavam vendo os milagres que Jesus fazia. Muitos estavam ali para ver, ouvir os seus ensinamentos. Aleluia. Muitos estavam ali para aprender o caminho para ir morar no céu. Aquelas duas multidões, elas se encontram. Aleluia. Com dois povos, com duas multidões diferentes. O astral. Uma multidão está acompanhando a mulher que está indo enterrar o seu sonho. Uma multidão está acompanhando a mulher que estava indo enterrar a sua esperança. Uma multidão estava acompanhando a mulher que estava indo enterrar a sua felicidade, os seus sonhos, a sua esperança. Porque a esperança que ela tinha depois que perdeu o esposo era no teu filho. E naquele dia, naquela hora, ela estava indo enterrar a sua esperança. Ele queimará Xeramanaia. Aquela mulher em prantos, em choro, em desespero. A Bíblia nos revela isso. Haramai que Xeramanaia. Porque quando Jesus viu aquela cena, ele se comoveu de paixão. Haramai Kerim Sharanai. Ali estava o encontro de duas multidões. Uma multidão de baixo astral, que já tinha perdido a esperança. Uma multidão onde estava triste, lamentando pelo fato que tinha acontecido, que estava arrasado, que estava chorando em desespero, porque ali a esperança já tinha acabado. Acredito eu que muitos olhavam e diziam: e agora? Como é que vai ser a vida dessa mulher que já não tem mais o seu esposo? E agora que já não tem mais o seu filho, como será a vida dessa mulher? Aramai Keri Sharamanai. Amada, meus lindos, minhas lindas,
Quantas vezes a gente perde a nossa esperança? Quantas vezes a gente pensa que nosso sonho já está errado, que não há mais jeito, que nossos sonhos não tem como realizar. Muitas vezes a gente entra em desespero, mas como eu vou ter um escape? Como eu vou conseguir isso? Se eu sou tão pequenino. Muitas vezes a gente é oprimido pelo mundo. Amado, aquela mulher, aquela viúva, aquela multidão que o seguia estava tendo encontro com a multidão que o via do outro lado. Mas quem liderava aquela outra multidão trazia paz, trazia amor, trazia esperança. Que liderava aquela multidão. Ressuscita sonhos. Quantas vezes até comigo mesmo acontece, amado? Tem hora a gente olha, mas Senhor, como eu vou conseguir? Eu sou tão pequenino. Muitas vezes o mundo nos oprime. Tem vezes o mundo nos oprime tanto que a gente acha incapaz de prosseguir. Tem vezes o mundo oprime tanta gente que a gente muitas vezes pensa, mas como eu vou conseguir? Mas o príncipe da paz está aí vindo ao nosso encontro. Amado, Jesus, quando ele encontra aquela multidão está tão triste, tão abatida com o fato que está acontecendo com a história. A tristeza é tão grande, o desespero é tão grande que eles não param. Mas como missionário não para? Da onde você tirou isso? A Bíblia nos revela isso. Quando aquelas duas multidões se encontram, aquela multidão que o cego, a viúva, está tão abatida, está tão triste com o fato, com o acontecimento, pensa que a esperança acabou, o desespero é tão grande que continua prosseguindo para o cemitério. Que a Bíblia nos revela que a multidão só para quando Jesus coloca a mão sobre o caixão. Que a Bíblia nos fala quando ele coloca a mão sobre o caixão, o que um carregava o para nesse momento. Aquela multidão só é parada quando Jesus toca a mão. Amado, antes de Jesus colocar a mão sobre aquele caixão, ele vê aquele desespero da mulher e fala: não chores. Alguém pode olhar e pode olhar, mas como um homem chega e pede para a mulher não chorar? Mas que ousadia é essa? Um homem chegar e pedir para a mulher que não chore. Ela já perdeu o seu esposo, já perdeu o teu filho, agora vai sepultar o teu filho, e aquele homem vem pedir: não chores.
Eime Kara Falar Kama Shira Manaya. Pelo que eu entendo, viajando na história, mesmo Jesus falando isso, aqueles homens continuam carregando o caixão. Porque a Bíblia nos revela que Jesus coloca a mão sobre o caixão. E quando Jesus coloca a mão, aí sim quem o carrega o Pai. Harame kere kere sharamane kele falama kalamanananai. O desespero daquela mulher era tão grande. O desespero de quem o seguia era tão grande. Eles não prestavam atenção, eles não observavam que estava diante dele o próprio Deus, que Jesus Cristo estava perante dele. Mas aquela multidão que o seguia Jesus, o astral deles era diferente, o astral deles era mais alegre, porque ele sabia que ele era o maior profeta que estava sobre a terra, que ele sabia que ali era o próprio Filho de Deus. Ele ali, o povo sabia aonde ele colocasse a mão, ele me queria falar manaia, o milagre acontecia. Não tinha problema que ele não resolvia. A multidão que estava seguindo Cristo parou para ver o que Jesus ia fazer. Aquela multidão ali que seguia Jesus parou e começou até a pensar: mais um milagre Jesus vai fazer. Mas algo ordinário Jesus vai fazer aqui agora. Ramaiqueri Xaramanaia. Emei que menimanaia. Amado, Jesus não ficou com muitas conversas, porque o desespero era grande daquela multidão. Muitas vezes Jesus está falando com nós: ei, acalma o teu coração, não chore. Eu estou contigo, tá difícil, tá? Mas é o processo, todos nós temos que passar por esse processo antes de receber a tua bênção, antes de receber o seu milagre. Muitas vezes a bênção do Senhor na nossa vida é tão grande, tão grande, tão grande, que nós devemos passar pelo processo. É no processo que nós aprendemos, é no processo que Deus nos prepara. Ei, eu sempre gosto de citar, eu admiro muito a história dele. Não sei se é porque eu tenho o mesmo nome. A história de José. Deus deu um sonho para ele, e no sonho ele ia governar. No sonho, os irmãos, seus pais se prostravam perante ti. No sonho significava que ele ia ser um grande governante, que ele ia ser uma grande autoridade. Mas Deus não falou para ele que no processo onde ele receber a vitória, ele ia ser traído pelos irmãos, ele ia ser jogado num poço pelos próprios irmãos, ele ia ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele ia se tornar escravo, ia sofrer calúnia, ia parar numa prisão.
Olha só que tristeza. Escravo, prisioneiro. Mas para depois receber a sua vitória. Muitas vezes não é fácil o processo na vida da gente. Muitas vezes a gente pensa que não é capaz porque o mundo nos oprime. Amada, a gente que anda pelo mundo, a gente passa por muitas situações. No teu processo, muitas vezes quem vai te perseguir é a sua família. No teu processo, muitos que vai perseguir é teus amigos, teus colegas que você acha que é amigo. É teus colegas de trabalho que vai querer te prejudicar, te perseguir. É teu patrão, vai querer xaramanaia. Ei! Você que tem um chamado. Você que tem um chamado, um propósito que Deus te entregou. Você vai passar pelo processo, muitos momentos, muitas horas você não vai gostar. Amado, eu tenho proposta na minha vida, feito por Deus. Eu estou ainda na vida, na área do processo. Eu já passei por algo que lágrima desceu nos meus olhos. Eu já passei pelo processo de muitas vezes ser frustrado, ser humilhado, ser maltratado, ser apunhalado por colega de trabalho, por muitas vezes a gente confia, por pessoa que você acha que é teu amigo. Oh, amado, a gente é ser humano, a gente chora, a gente fica decepcionado. No início eu não compreendia. Erene querer chamar na cama naia. Aleluia. Para quem não sabe, eu estou morando fora do Brasil. Quantas vezes eu passar no meu processo de vontade de ir lá comprar passagem e voltar para o meu país, mas não era a hora, não é o momento. O processo não é fácil. Se você me perguntar, missionário, quanto tempo você está nesse processo? Só não vou falar quantos anos, mas tem anos. Muitas vezes o processo é anos. Tem vezes o processo é mês. Tem vezes o processo é dias. Quem determina é Deus. Quando maior for a tua escolha, quando maior for seu chamado, maior será o seu processo. Mas não desista, não fraqueja. E você perguntar, e você, missionário, você fraquejou? Eu vou dizer que sim. E se você perguntar, missionário, você já desistiu? Muitas vezes nós somos seres humanos, a fé da gente é pequena. Muitas vezes a gente olha, mas Senhor, como?
Deus deixou a resposta aqui. Olha a história de José. E tem mais. E tem mais exemplos. Haramai Keri Farai Sharamanaya. Se Deus disse que vai acontecer algo na tua vida, pode passar tempo. Se você manter firme, a vitória vai chegar. Haramai Keri Sharamanaya. Davi era menino quando a promessa foi entregue. Quando ele foi ungido para ser rei, ele era uma criança praticamente. Mas teve o processo até chegar o tempo da glória. A história de José, você vê que passou anos até chegar o tempo dele governar como Deus prometeu. Amado, nós não podemos desistir da nossa promessa. Nós temos que manter o foco em Jesus. Hoje em dia, por eu já estar mais maduro pela idade, poder eu compreender melhor, eu já entendo. Tudo isso que eu estou passando é um processo. Tudo isso é com o tempo. Mesmo que quando eu começo a pensar mais como, Senhor, eu vou chegar lá. Mas eu lembro, é promessa. E só peço, Senhor, aumenta a minha fé. Amado, deixa eu voltar ao foco aqui da pregação para não fugir. Quando Jesus colocou a mão sobre aquele caixão, quem o carregava o pararam. O pararam e olharam para Jesus. Pela ousadia, pela liberdade que ele estava tendo naquele momento, se ele colocou a mão, foi para parar. Jesus não fez muito teatrinho. Jesus nesse momento ele não deu muito ensino. Quando eu falo teatrinho, Deus me perdoa pela expressão da palavra Arameki Shamanai. Eu quero dizer que ele nesse momento ele não teve muitas palavras de ensino. Ele foi rápido. Naquele momento Jesus fez um milagre ali. Ele ressuscitou o menino daquela viúva. Ele mandou-o levantar. A Bíblia nos revela que aquele menino levantou e começou a falar. Quando esse milagre aconteceu, ali estavam duas multidões divididas. Uma triste com baixo astral e uma mais com alto astral, porque sabia que Jesus era o Salvador. A outra multidão estava triste, porque sabia ali que toda a esperança daquela mulher, toda a felicidade que aquela mulher tinha morrido. Mas quando Jesus operou o milagre, ali se tornou uma só multidão, porque aquela multidão se alegraram por apreciar aquele milagre, por ver que um morto tinha acabado de ressuscitar. Aquela multidão admirava o milagre que Jesus tinha acabado de fazer. Aquela multidão se tornou uma só, se alegraram. Aquela multidão naquele momento se tornou uma só, com alegria, sentindo a presença do poder de Deus e dizendo: esse é um profeta, esse é o Messias que nós esperamos. E a Bíblia nos revela que a notícia o espalhou e continua espalhando até hoje. Hoje eu estou aqui em frente dessa câmera para levar essa mensagem até você, contando essa linda história e dizer que Jesus ressuscita o seu projeto, e dizer que Jesus ressuscita a sua esperança.
Ei! Muitas vezes você já desistiu do seu projeto. Você acha que é pequeno, porque o mundo te oprime e você acha que não é capaz. Mas Jesus está aqui para te dizer: se você estiver com Ele, se você entregar o projeto na mão dele, ei, o processo pode ser difícil, mas você estando com Cristo, o seu projeto será ressuscitado. Jesus tem poder de ressuscitar o teu projeto. Jesus tem o poder de ressuscitar a sua esperança. Eu quero fazer uma oração aqui, amado. Quando eu estiver orando, quem estiver ouvindo, vendo essa mensagem nesse momento, não importa o horário, não importa o local, o lugar onde você estiver ouvindo essa mensagem, estiver ouvindo essa oração agora, eu quero que você puxe na tua memória aquele projeto que você tanto sonhou, do seu negócio, da sua empresa. O projeto até simples, construir a tua casinha, o teu cantinho. O teu sonho de ter teu carro, a tua moto, e você acabou desistindo, achando impossível. Mas as coisas não estão fáceis. Até o teu sonho ministerial, o seu sonho espiritual, ministerial mesmo, de você ser um levita, de ser uma levita, de ser um missionário, um pregador da palavra do Senhor. E você foi oprimido pelos grandes. Ei, amado, você que é a luz, você que brilha, você sempre vai incomodar por onde você anda. Mas eu quero orar nesse momento. Concentra, começa a lembrar aí dos seus projetos, dos seus sonhos, que eu vou orar agora. Irei caramachamanai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eterno, poderoso e soberano, Mequerixaramanai, com as autoridades que o Senhor tem me dado, meu Deus, eu te peço a Ti, Senhor, Marai Querixafamequimanai, pela Tua misericórdia, Senhor, vai ressuscitando os projetos, meu Pai, vai ressuscitando aquele sonho, meu Pai. Ah, meu Pai, vai distribuindo o dom da palavra. Pai, tem pessoas aqui que sonham de ser levita, de louvar o Teu nome, Senhor. Outro sonha de pregar, meu Pai, a Tua palavra. Vai distribuindo dons espirituais nesse momento agora, quem estiver ouvindo essa oração, Senhor. Meu Pai, vai destrancando, vai quebrando, meu Pai, as armadilhas, Haramai, Querixaramanai, vai tirando, meu Pai, todos os embaraços. Meu Pai, vai jogando por terra todas as invejas, meu Pai, e vai ressuscitando, meu Pai, vai abrindo as portas, vai destravando, para que sonhos e projetos sejam realizados na vida do Teu filho que estiver ouvindo essa oração, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus eterno e poderoso e soberano, realiza sonhos, realiza projeto de todos que estiver ouvindo essa oração, Ramai Querixaramanaia, em nome de Jesus. Amém, meus lindos, meus queridos e minhas queridas. Te peço que curte esse vídeo e compartilha, comenta aí, para chegar a
até mais pessoas. Muito obrigado, meu lindo, minhas lindas, que tem assistido esse vídeo até no final. E que Deus abençoa a cada um de vocês. Irei, Meri, Carai, Xamanaia. Amém, querido.